Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Zero Glúten e Lactose, um podcast em parceria com o Um Rolê Sem Glúten. E como vocês sabem, a revista foi criada em 2019, em plena pandemia, quando o celíaco ainda mais precisava de informação segura. E a revista vem com totalmente esse objetivo de trazer informação segura para vocês. E neste ano, vamos trazer de uma forma totalmente inusitada e com um podcast que vocês já vêm assistindo. Esse é o terceiro episódio e temos uma convidada muito especial e vamos falar sobre um assunto muito importante. Então vem para você aproveitar todo esse conteúdo. E não esquece de já estar se inscrevendo aí no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Caso você fique com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Mas antes eu quero falar para vocês de uma promoção imperdível que está acontecendo e tá aqui no link abaixo. 3 edições por R$ 39,90, as edições físicas que vocês estão vendo aqui em cima da mesa. E sim, as 8 edições na versão digital por R$ 69,90. Vocês encontram no link aqui embaixo, então é só clicar no link e comprar já suas revistas para você ficar cheio de conteúdo. E hoje eu tenho uma grande honra de convidar Mariane Rovedo, que é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional pela Cruzeiro do Sul, especialista em doença celíaca e alergias e intolerâncias alimentares. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente falando de um tema que é tão importante para a população. É um prazer compartilhar esse momento com vocês nessa revista que é a querida dos celíacos. Exatamente, é a queridinha por todo mundo. Nós separamos aqui várias perguntas para te fazer, tá bom? Sinta-se à vontade para responder, para a gente bater um papo, tá bom? Então vamos começar com as perguntas. Sabemos que a maior vilã de todo o celíaco é a terrível contaminação cruzada. E como que a gente faria para explicar para um leigo o que é a contaminação cruzada? É verdade, a contaminação cruzada é o ponto X da dieta de todo celíaco, independente se ele tem muitos sintomas ou se ele tem poucos sintomas, ele realmente tem que cuidar, entender o que é contaminação cruzada. Contaminação cruzada é quando um alimento que é naturalmente sem glúten, ele encostou uma micropartícula, isso é uma partícula muito pequenininha, ínfima mesmo, por transferência contaminou. É muito parecido com contaminação microbiana, mas não é, porque não é um micro-organismo vivo, né? É uma partícula inanimada, o glúten é uma proteína do trigo, que quando ela transfere para qualquer alimento que não tenha glúten, ela já contamina. E essa micropartícula é capaz de fazer mal para o celíaco, mesmo em quantidades muito pequenas. Para entender contaminação cruzada, às vezes é muito difícil para o leigo, porque é um inimigo que ele não está vendo, né? É um inimigo invisível. Então a gente faz às vezes algumas analogias para ele entender, e essas analogias são muito parecidas. Na época do Covid a gente acabou aprendendo muito sobre contaminação. Por exemplo, vou fazer uma analogia com contaminação microbiana, mas aquela esponja que você lava o seu banheiro. Depois você lava ela parece tão limpinha, você não está vendo nada. Você tem coragem de lavar a sua louça, o seu copo? Não tem, né? Porque você sabe que o seu inimigo está ali. E o glúten, muitas vezes, ele está da mesma maneira. Apesar de não ser um micro-organismo vivo, ele fica na esponja, ele fica, às vezes, numa farinha que vem lá desde toda a cadeia alimentar. A gente tem que pensar em contaminação cruzada, desde o plantio, do caminhão que transporta, da fábrica que embala. Então, toda essa parte de cadeia alimentar tem que ser pensada quando a gente pensa em contaminação cruzada, né? Para poder evitar o celíaco ter alimentos realmente seguros na mesa. Exatamente. E você pode falar pra gente quais os hábitos e costumes que mais expõem os celíacos à contaminação cruzada? Os hábitos que mais expõem é o comer fora, o social, o celíaco que acha que pode ir num restaurante e muitas vezes ele se engana achando que ele pode pegar simplesmente uma carne, uma salada em qualquer restaurante compartilhado. Isso é um erro bem comum,
porque aquela carne que você acha que não tem glúten, ela pode ter sido temperada com tempero industrializado com glúten, ela pode ter sido feita numa chapa, onde colocaram alguma coisa com trigo nessa chapa, um pão, alguma coisa assim. Aquela salada que está no buffet, você pegou lá o tomate, o alface, ontem pode ter tido um tabule, alguma coisa com trigo, os próprios clientes trocam os pegadores do buffet. Então, comer fora de casa, em restaurantes que não são aptos, é realmente um vilão, um grande risco para o celíaco. Tem inúmeras outras situações, né, mas essa é uma bem comum. Por isso que eu sempre falo que a marmita tem que ser sua melhor amiga. Onde você vai, sempre esteja lá com essa lancheirinha, com seu potinho, com algo, porque do nada aparece algum, precisa ir em algum lugar, precisa ir na casa de alguém, num restaurante, então a gente sempre tem que estar preparado, né, para não correr o risco da contaminação cruzada. E a doutora poderia falar sobre a importância da rotulação dos produtos? Quais os principais problemas que os celíacos enfrentam nessa questão? Olha, essa é uma questão já de longa data que as acélbras lutam para ter rotulagem segura. No Brasil, nós não temos uma lei que obrigue as fábricas a fazerem laudo de glúten. Então, como não tem essa lei, muitas fábricas rotulam apenas pela lista de ingrediente, e isso não é seguro para o celíaco, porque, multisserealistas, imagina chegando numa fábrica de multisserealista, um caminhão de farinha de arroz e um caminhão de farinha de trigo. A poeira que isso vai fazer, né, a tubulação onde passa essa farinha para chegar na máquina que embala. Até, então todo o ambiente, a farinha de trigo, ela fica em suspensão no ar mais de 24 horas. Essa embalagem certamente vem, contaminada, e eles rotulam muitas vezes só pela lista de ingredientes. Então, existe sim uma deficiência, uma vulnerabilidade para os celíacos na questão da indústria alimentícia. Isso é muito importante que eles, optem por fábricas que não sejam multisserealistas e fábricas que tenham conscientização, que rotulem certo para celíaco, por isso as acelbras estão aí para ajudar. Sim, e a Selbra aqui, né, a Seu Par tem toda uma lista, né, então lá tem todos os as marcas, né, que não tem contaminação cruzada, que eles fazem esse trabalho de ir nas empresas, né, pela gente para conferir e tudo. Mas agora vamos falar como que as pessoas que foram diagnósticas há poucos dias, né, são recentes diagnósticos, estão entrando nesse universo da doença celíaca. E agora, quais os primeiros passos a se tomar em relação à dieta, hábitos, cuidados com a saúde e etc. Quais conselhos a doutora daria para essas pessoas? Olha, a doença celíaca, quando o paciente chega normalmente no meu consultório, ele vem com um diagnóstico, ele vem no momento, é diferente de um paciente de emagrecimento que vem por livre e espontânea vontade, ele vem porque o médico pediu, né, e ele muitas vezes ele está triste com esse diagnóstico. Então o conselho que eu dou é: empodere-se, estude, conte com redes de apoio. É importante ter uma orientação nutricional, porque, assim, na doença celíaca precisa saber dos mínimos detalhes de contaminação cruzada, precisa restabelecer o estado nutricional desse paciente, que muitas vezes vem com deficiência de vários nutrientes. Eh, Às vezes já vem com doenças autoimunes associadas também. Então, ele precisa primeiro restabelecer seu estado de saúde, precisa de muita informação, muita rede de apoio. Depois ele passa desse primeiro momento, que é o luto, ele passa para o momento de aceitação. Ali é onde a vida dele começa a mudar. Quanto mais empoderado o celíaco for, e esse empoderado é desde estudar sobre sua condição, cozinhar, celíacos que não cozinham, busquem algum curso, empodere-se
porque isso faz toda a diferença, isso liberta, você tem vontade de comer qualquer coisa, se você sabe cozinhar, você vai lá e faz a adaptação para o sem glúten, em casa você não vai passar vontade, né. Isso é empoderamento. E depois dessa fase da aceitação, ainda vem uma fase mais bonita, que é a fase que eu vejo você aqui, que eu mesma também passei por essa fase, que é a militância, a gente poder ajudar outros celíacos, e isso acontece demais. São celíacos que abrem estabelecimentos comerciais, são celíacos que trabalham ajudando, voluntários nas associações. Então, são várias fases e que o celíaco pode sim se empoderar e ter uma vida linda sem glúten depois. E doutora, você também é celíaca, né? Sim, sim, sou celíaca há 15 anos. Você podia contar um pouquinho pra gente, aproveitando a deixa, de quando você descobriu como era e como foi um pouquinho da sua história? Sim, será um prazer. O meu diagnóstico foi há 15 anos atrás, numa época que pouco se falava em doença celíaca, ninguém falava em glúten, nos mercados não tinha quase opção, não existia essas prateleiras cheias de produtos como tem hoje. E hoje a gente ainda encontra pacientes fazendo Dr. Tour, procurando diagnóstico. Naquela época foi muito mais difícil. Eu comecei a ter um quadro de diarreia crônica mais de 10 vezes por dia, e eu ia nos médicos, eles procuravam outras doenças, falavam em síndrome do intestino irritável e ninguém investigava a doença celíaca. Eu passei por 10 médicos para conseguir meu diagnóstico. Eu tive uma aula, eu estava no último ano da graduação, eu tive uma aula de doença celíaca e eu fui vendo, isso eu tenho, isso eu tenho. Eu falei, nossa, eu gabaritei. Eu falei, deve ser doença celíaca. Você mesma se diagnosticou. Só que eu precisava de uma confirmação médica, Claro, né? sim. Aí nisso eu procurei a associação e pedi para que me indicasse um médico que entendesse de doença celíaca. Aí fui realmente para um especialista que faz toda a diferença e lá consegui o meu diagnóstico, fiz endoscopia com biópsia, fiz os exames e confirmei o que eu já suspeitava. E na época que eu descobri a doença celíaca, há quase 9 anos atrás, já não tinha quase nada, já era muito difícil a gente encontrar, né, um pão gostoso, alguma comida, realmente no mercado, e ter agora todas aquelas prateleiras. Então imagina há 15 anos atrás como era, né, escasso, né, da informação e também da alimentação. Mas agora a gente pode falar um pouquinho de que muitas pessoas confundem, né, a doença celíaca, alergia ao trigo, a sensibilidade, falam até em uma intolerância ao glúten, e nós sabemos que isso não existe, né. Então você podia contar essa diferença pra gente? Sim, a sensibilidade ao glúten não celíaco, ela é realmente uma incógnita para essa questão do glúten, por conta que ela tem os mesmos sintomas da doença celíaca, ela faz diarreia ou constipação, alterações neurológicas, ela faz os mesmos sintomas da doença celíaca, só que o paciente não tem um marcador diagnóstico. Ele não positiva em nenhum dos exames, nem nos exames de sangue, ele não tem biópsia alterada, mas no teste terapêutico a gente retira o glúten desse paciente e ele tem uma melhora tão significativa quanto do paciente celíaco. E na doença celíaca, a questão é que é uma doença autoimune, onde tem autoanticorpos circulando no corpo, e esses autoanticorpos começam a agredir primeiramente o intestino e depois eles passam a circular, é uma doença sistêmica, né, e eles podem fazer toda uma bagunça no sistema imunológico. E doutora, você pode falar se existe glúten entre os vegetais? E aproveitando a pergunta, quais são os principais alimentos que a pessoa jura que não tem glúten, mas tem, com alimentos que mais enganam a gente, assim? Olha, o glúten oculto, isso é uma pegadinha que o celíaco precisa estar muito atento, porque o glúten pode estar onipresente aonde você menos imagina. Aonde você menos imagina. O glúten nos vegetais, bom, ele é de origem vegetal, né? Ele vem do trigo, mas
ele pode ter a contaminação cruzada até mesmo num brócolis, porque os vegetais orgânicos, por exemplo, eles fazem uma mistura que se chama cal da bordaleza, que é uma mistura de cal, cobre e trigo, e jogam como defensivo agrícola nos vegetais. Não são todos os agricultores que fazem essa prática, mas alguns utilizam. Agora, imagina jogar cal, cobre, trigo em um alface, um brócolis, num vegetal. O celíaco não tem como higienizar isso nunca, né? Então, infelizmente, para o celíaco, ele tem que saber qual é a procedência do orgânico ou escolher qual é o veneno que ele quer comer, né? Porque ou é o agrotóxico, os vegetais com agrotóxico, eles não fazem essa prática, tá? É somente nos orgânicos. Então, mas é triste, né? Sim. De alguma maneira ter que ser obrigado a consumir um vegetal com agrotóxico porque você não sabe se o orgânico utilizou ou não. Outra situação de vegetal que pode ter são os cogumelos. A gente não tem estudo científico, mas os cogumelos, eles são cultivados num substrato que é uma palhada de trigo. Agora, e o cogumelo é algo que é super poroso. Então, apesar de não ter estudo científico, existe uma interrogação para o celíaco, porque a gente não sabe se realmente fica, não existe laudo, a gente não sabe se fica ou não. Então, empiricamente, a gente toma um cuidado. Claro, sempre, né. E o glúten também não tá só nos alimentos, né, também tá nos cosméticos, tá no shampoo, na maquiagem que a gente usa, onde a gente realmente menos espera, né. Exatamente. Tem muito batom com proteína hidrolisada de trigo. Imagina, você cuidou tanto da tua cozinha, você cuidou de todo o seu ambiente, vai lá e toma um banho com um creme com proteína hidrolisada de trigo, onde a partícula foi quebrada para ser melhor absorvida ainda, Sim. né? Não faz sentido. Isso também tem a questão um pouco controversa, porque não é absorvido pela pele, mas se você pensar empiricamente, você coloca a mão no rosto, aí sem querer você acaba botando na boca, ou você colocou a tua mão no rosto, você pega uma pipoca, colocou na boca, contaminou. Não faz sentido você higienizar toda a tua casa de contaminação cruzada e você tomar um banho com glúten. E nos cosméticos não vem escrito, né, contém glúten ou não contém glúten. Muitas pessoas até perguntam no Instagram lá do Um Rolê Sem Glúten: "Dani, como que eu faço com os cosméticos? Que cosméticos você usa?". Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, mas eu sei que tem a lista dos ingredientes, né, então quando eu vou comprar um creme, vou comprar um batom, uma maquiagem, eu sempre leio todos os ingredientes. É minúsculo, mas a gente compra até uma lupa, né, pra gente conseguir ler, pra ler ingrediente por ingrediente. Mas é difícil, né, saber a procedência, saber se pode usar. E também tem a questão da dermatite piriforme, que daí a pessoa realmente reage, né, na pele, mas é complicado. Isso. E o cosmético, eu falo sempre, tem que aprender as 4 palavrinhas mágicas em inglês, porque normalmente vem É escrito em tudo em inglês. inglês, É sim. escrito em inglês. E, na dúvida, manda um e-mail para o saque da empresa. Sempre. É muito bom mandar, mas às vezes eles até não entendem, né, mas a gente tenta fazer o possível. E aproveitando, né, o outro segmento que preocupa muito os celíacos é os cosméticos. Geralmente, quais os produtos os celíacos precisam ter cuidado? E a doutora poderia falar um pouquinho, principalmente sobre essa relação dos cosméticos ainda mais um pouco? Sim, dos cosméticos, eles têm proteína hidrolisada de trigo, proteína hidrolisada de aveia, né. Então, os cosméticos, ele pode estar essa proteína presente aí, e realmente, imagina, batom tá direto na boca, Sim. né, um hidratante, como eu falei, é o corpo todo, shampoo também vai em mucosas, a dermatite herpetiforme, como você falou, é a doença celíaca manifestada na pele. Ela faz lesõezinhas pequenas, bolinhas que parecem um herpes, e daí, nesse caso, realmente é absorvido. Mas independente de ter dermatite ou não, nenhum celíaco deve, utilizar, né, produtos com glúten. E não é todo celíaco que tem a dermatite piriforme, né? Não, não é todo celíaco que tem, mas todo celíaco deve cuidar com cosmético também.
E quais os principais equívocos que os celíacos cometem quando começam a dieta sem glúten? Sabe onde eu tenho visto muito erro? Às vezes o celíaco, cuida da sua casa, faz a lavagem tripla, isso é uma coisa importante eles aprenderem a Sim. fazer, descontaminam toda a casa, esquecem de trocar aquele temperinho do potinho que ele guardou lá, Uhum. e daí continua com aquela canela contaminada, daí ele come todo dia uma canelinha com banana no café da manhã, continua se contaminando, né. Então, ou põe aquele orégano, aquela pimentinha de uma marca que vem daquele multisserealista que faz de tudo, que tem a fábrica toda empoeirada de trigo, e esses temperos eles vêm realmente desses desses fabricantes que fazem de tudo. Sim. Então, tempero é uma coisa que eu vejo um erro bem comum. Sim. E a revista não fala também só sobre o zero glúten, mas também sobre lactose, né. Então você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a diferença da intolerância à lactose e alergia ao leite? Claro, a intolerância à lactose, ela é uma deficiência enzimática da enzima lactase, que é a enzima que quebra a lactose, tá. Então isso acontece no duodeno, normalmente o duodeno é onde também acontece a doença celíaca, por isso que muitos celíacos, principalmente no início do diagnóstico, têm uma intolerância à lactose associada, porque aquele intestino está todo inflamado e ali a produção da enzima fica deficiente e ele não digere bem, Sim. tá. E isso é intolerância à lactose. Já a alergia à proteína do leite é uma resposta imunológica mediada por IgE, imunoglobulina E, aonde o paciente tem toda uma reação imunológica, é outro mecanismo, Uhum. de fisiologia da doença, tá. E a alergia, imediata, alergia por IgE, é aquela alergia que pode ser perigosa, pode dar tanto reação na pele, como pode trancar glote, pode fazer um choque anafilático. Uma intolerância à lactose jamais vai fazer choque anafilático, né. A intolerância à lactose vai causar um desconforto gastrointestinal, né, uma distensão abdominal, uma diarreia, uma constipação, mas desconforto gastrointestinal. A alergia, ela faz reação em pele, ela faz reações mais severas e perigosas. Sim, e a alergia ao leite é a mesma coisa que a PLV? Sim, a PLV é a alergia à A proteína do proteína leite. do leite. E esses dias atrás eu fui gravar um rolê por Curitiba, que é um dos projetos que eu tenho num rolê sem glúten, e a Flávia da Lolali comentou que a PLV comete muito as crianças, né. E a mãe que tem que fazer a dieta pra não pela amamentação, não passar para o filho, né. Exatamente, a alergia à proteína do leite é bem comum na infância, até 3, 4 anos de idade. Às vezes o paciente, pode ter uma melhora e na vida adulta não ter essa alergia à proteína do leite, mas é muito comum já na primeira infância, nos primeiros meses, às vezes realmente até com leite materno, Sim. e ou quando ele começa uma introdução de uma fórmula, ele já apresentar sintomas, mas também é possível ter alérgico à proteína do leite adulto. Sim. Não é impossível não, tá. Então acontece nas 2 fases. Sim. E quais os principais equívocos nutricionais que o celíaco comete em seu dia a dia? Quais os mitos que ele ainda acredita? Mito que o celíaco acredita, eh, olha, vem sempre os amigos dizendo: "Ah, um pouquinho não faz mal", né, ou, comer o pão de queijo na padaria, tá, isso também é um grande equívoco que eles fazem. Em padaria, o celíaco não deve comprar absolutamente nada, nem um queijo, um presunto fatiado numa padaria, porque o ambiente já está com farinha em suspensão no ar, a mão do padeiro, está tudo, eh, então são vários. A questão de achar que só separando
comer a salada e separar. Isso, às vezes, o próprio garçom, é muito comum vir uma salada com crouton. Aí você fala: "Devolve", né. Ele tira achando que resolveu ou acha que é frescura, não é frescura, nenhum celíaco. E o que eu posso falar, essa questão de frescura, principalmente para o familiar que às vezes, tem um celíaco assintomático na família que ele fala assim: "Ah, isso é frescura, ele nem passa mal". Eh, a doença celíaca muitas vezes ela vem de forma silenciosa, eh, principalmente nesse paciente assintomático. Assim como o diabético, ele não as complicações do diabetes não são imediatas, né. A gente sabe que a complicação do diabético é a longo prazo, é uma doença silenciosa que no futuro ele pode ter uma amputação de um pé, um problema renal, um uma questão grave, cegueira. Agora, do celíaco também muitas vezes, ela não é imediata. Ele come, esse paciente assintomático, ele não vai passar mal na hora, mas lá dentro do intestino dele está acontecendo uma resposta imunológica, ele vai ter problemas futuros. Isso ele está jogando querosene na fogueira para ter outras doenças associadas, autoimunes, que muitas vezes, na maioria das vezes, são muito mais sérias do que a doença celíaca. Por exemplo, uma artrite, um lúpus, um uma doença neurológica, um câncer, um linfoma, tudo isso pode acontecer com o celíaco e lógico que não é imediato, né, mas se ele continuar transgredindo, não respeitando a dieta, cuidando de não cuidando com a contaminação cruzada, ele está exposto a ter essas outras doenças também. Sim, principalmente quando já descobre na fase adulta, você fala: "Nossa, ficou 30, 40 anos sem nada, sem passar mal, e agora você descobriu isso?". Muita gente acha que é frescura ou leva como se fosse uma dieta normal, né. Passa a semana toda comendo certinho e no final de semana: "Ah, um pouquinho pode". Então precisa ser levado um pouquinho mais a sério a doença celíaca. Exatamente. E assim, as dores do celíaco, no fundo, ninguém vê. Quando você está no banheiro, você está sozinho, Sim, né. exatamente, Então principalmente. então, assim, mesmo o celíaco que tem sintomas, é ele que sente a dor, é ele que sabe e que é responsável também, ele não pode terceirizar, porque o celíaco ele precisa dessa autorresponsabilidade, né, porque colocar: "Ah, eu transgrido porque na minha casa, meu irmão, meu pai, ninguém respeita". Não, ele tem que se respeitar e ele tem que tomar as rédeas Sim. disso. E doutora, para finalizar já, infelizmente, mas quais conselhos você daria para um celíaco que é recém-diagnosticado, tá começando a dieta sem glúten agora? Empodere-se, empodere-se 1000 vezes, tome as rédeas da sua vida. Estude, busque informação, busque grupos de apoio e cuide nos mínimos detalhes. Doença celíaca realmente não é frescura Uhum. e precisa ser levada a sério. E dá para ser muito feliz. Com esse empoderamento, quanto mais empoderado for o celíaco, mais liberdade ele vai ter. A Sim. liberdade vem daí, né. Ele não precisa se trancar numa bolha, ele não precisa se isolar, ele precisa se empoderar e saber como faz para agir socialmente. Exatamente. Muito obrigada, doutora, por todas as dicas, por todos os conselhos e por ter participado desse podcast. Acredito que você está ajudando a vida de muitas pessoas. E nós estamos muito felizes de ter você aqui, tá bom? Então, se você gostou do podcast, não esquece de deixar o seu like. Os Instagrams vão estar passando aqui. Sigam lá a Mariane Rovedo também no Instagram, que lá ela posta ainda mais. Sobre a doença celíaca e também sobre toda essa parte da nutrição. Então, não se esqueçam da promoção que tá rolando aqui no link abaixo, tá bom? 3 edições da revista física por R$ 39,90 e também todas as edições da 1 a 8 na versão digital por R$ 69,90. E lá você encontra ainda mais conteúdo seguro e muito bom lá na revista. Então, muito obrigada, Mari.
pela oportunidade. A gente que agradece. E o Instagram é o nutriceliaca.Mariane Rovedo. Claro, então, Nutricelíaca Mariane Rovedo, sigam o Instagram da revista zerogluten.lactose e também o Um Rolê Sem Glúten. Então é isso, até uma próxima e tchau!